Porque o Lula confia na máquina de propaganda do PT. Ele confia que a imprensa vai repetir a narrativa do partido deles milhões de vezes, custe o que custar. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Preparem-se, porque o bicho vai pegar e a gente vai precisar muito de você. Eu não poderia começar o Paulo Figueiredo Show de outra forma, senão falando sobre a decisão, agora definitiva, do governo americano de impor tarifas ao Brasil. Deve ser meio esquisito você estar ouvindo esse assunto, porque alguns de vocês mais distraídos podem falar, mas os Estados Unidos não impuseram tarifa para o Brasil meses atrás, 1 mês e meio atrás, e a gente falou, não, aquele momento era uma sugestão, e nós falamos que a mídia estava te enganando. Existia um processo ainda de audiências públicas, submissão de comentários e uma decisão política que precisava acontecer, que foi tomada na noite de ontem. E nós estamos dizendo aqui há meses no Paulo Figueiredo Show, se você está prestando atenção, o óbvio, que o Lula estava cavando uma tarifa. A gente percebeu isso, e na verdade não fomos só nós que percebemos isso aqui no Paulo Figueiredo Show, e nem foi só com base na observação do comportamento público do Lula, mas também com informações de bastidores, que nós sabemos que os americanos também perceberam que o Lula estava cavando uma tarifa. Por isso, nós recebemos essa notícia, né, de que o USTR, o Escritório do Representante do Comércio dos Estados Unidos, recomendou a aplicação das tarifas ao presidente Trump, que decidiu seguir a sugestão do USTR e adotar essas tarifas contra o Brasil. Como eu disse, não são tarifas que vieram do nada. Tá? Os americanos estão tentando negociar com o Lula o fim de determinadas práticas desde meados do ano passado. A escalada começou em 2025, quando o governo Trump passou a questionar as medidas brasileiras prejudiciais aos interesses dos Estados Unidos. Então, em 15 de julho de 2025, o USTR, o representante comercial, abriu formalmente uma investigação contra o Brasil, com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que é um mecanismo que permite investigar atos estrangeiros considerados injustificáveis, discriminatórios ou prejudiciais ao comércio americano. Nós detalhamos à época o problema que isso representava. A fundação da investigação está nas políticas e práticas do governo brasileiro sobre comércio digital, sobre ordens contra plataformas americanas, sobre tarifas preferenciais concedidas a determinados parceiros, sobre a falta de combate à corrupção, sobre pirataria e falta de proteção da propriedade intelectual, sobre o acesso do etanol americano ao mercado brasileiro, combate ao desmatamento legal e por aí vai. Alguns temas têm um peso maior, outros temas têm um peso menor. E como eu disse, isso faz mais de um ano, e durante esse tempo nós trouxemos aqui no programa diversas cavadas de falta do Lula na tentativa de fazer o que os Estados Unidos tarifassem o Brasil. Ele xingou membros do governo Trump, inclusive a revista Oeste até fez um levantamento só em 2025 e 2026 foram 57 críticas diretas ao presidente americano em meio a supostas negociações, né, em que o Lula afirmava buscar negociações, não era isso? Então, ele, além de 57 críticas diretas ao Trump, ele xingou o secretário de Estado mais de uma vez e se recusou a participar da investigação e de defender o Brasil contra essas alegações do USTR. Enquanto isso, a mídia, obviamente, a mídia mainstream tradicional, obviamente, endossava as falas do governo Lula e, inclusive, faziam coro à narrativa do PT de que o Flávio era o verdadeiro responsável pelas tarifas, mesmo sendo ele o único político a defender o Brasil na audiência pública. O único. Inclusive, hoje, não está aqui na pauta, mas eu repostei aqui um negócio no... Ah, não. Não. Vamos, depois eu boto aqui. Então, o Flávio foi o único a defender o Brasil na audiência pública, tanto por escrito quanto oralmente. Vejam só algumas das coisas que disse a imprensa. Folha de São Paulo. Governo vê risco para a pauta comercial em visita de Flávio a Trump.
PT culpa Flávio por taxação dos Estados Unidos. Metrópolis. Família Bolsonaro bate palma. Metrópolis. Flávio Bolsonaro atrapalha o Brasil, diz ministro. O próprio Itamaraty chamou de traidores da pátria aqueles que foram aos Estados Unidos pedir que o Brasil não sofresse tarifa. Os traidores da pátria eram aqueles que estavam vindo aqui pedir para que o Brasil não sofresse tarifa. Enquanto o Ministério das Relações Exteriores e o governo Lula fizeram tudo para conseguir o resultado da taxação do Brasil. E era algo, eu digo assim, era algo escancarado. A gente não era o único a ver. Os americanos viram como o Brasil negociava com má vontade. Por um ano, o Brasil do Lula teve 365 dias para apresentar qualquer concessão em relação a esses pontos que justificaram essa investigação. Coisas que poderiam ser sido feitas facilmente. O Flávio apresentou várias dessas alternativas no documento dele, mas o Brasil poderia, por exemplo, ter reduzido o assédio, só reduzido o assédio legal às empresas de tecnologia americana. Poderia, por exemplo, ter restaurado o acesso do Rumble ao Brasil, também censurado de forma ilegal. Poderia ter cancelado as multas ilegais aplicadas às empresas de tecnologia americanas. Aplicar legislações que restringissem essas plataformas e impusessem regras absurdas. O Brasil poderia ter revisto e mudado a legislação para as decisões ilegais do Alexandre de Moraes, poderia ter responsabilizado o Alexandre de alguma forma. Tudo isso só para citar o primeiro item, que talvez seja o mais pesado, o principal culpado para o início dessa investigação. O Brasil poderia ter parado de perseguir legalmente pessoas em território americano, como o meu caso. Isso só para citar o primeiro item. O Brasil poderia, por exemplo, ter restaurado a independência do combate à corrupção, redirecionado a Polícia Federal para parar de fazer perseguição política e passar a, de fato, investigar criminoso. Mas é claro que eles não vão fazer isso, já que o escândalo do INSS, onde o filho do Lula é implicado, as investigações estão paradas lá e não avançam por falta de policial federal. No entanto, eu leio hoje uma notícia, agora há pouco no Metrópolis, de que a Polícia Federal, que não consegue investigar o Lulinha, vai tentar investigar a ligação do PCC com o Dark Horse, um negócio assim, com base numa coisa sem pena em cabeça. Mas vai lá, é o uso político. Acha que os americanos não veem o uso político? Vocês acham que esses pedidos de cooperação internacional para perseguição de alguém fala proferidas em território americano, uma pessoa, um residente permanente dos Estados Unidos, ou no caso, até o próprio do caso Eduardo Bolsonaro, também residente dos Estados Unidos, vocês acham que eles não enxergam esses pedidos de cooperação? E não veem que há um desvio de perseguição em direção à perseguição ideológica no lugar de investigação contra a corrupção? É claro que pesa, no caso da corrupção, o Brasil estar, coincidentemente, de novo no governo do PT, passando por dois dos maiores escândalos de corrupção da sua história. O escândalo do Master, mais do que nunca totalmente nos colos do governo Lula e do Alexandre de Moraes, ou seja, do regime, e o escândalo do INSS, com filho e irmão do Lula metidos na sacanagem. Como é que o Brasil vai... Não, poderia tentar dar alguma moralizada na situação. E outras áreas, poderia ter trabalhado, por exemplo, junto com os Estados Unidos contra a pirataria de propriedade intelectual, que hoje pirataria, produto pirata, é tudo controlado por tráfico e por milícia. O Brasil poderia ter feito ações de combate a isso? Poderia ter trabalhado com os americanos nessa direção? Poderia, por exemplo, ter usado o dinheiro disponível dos Estados Unidos disponibilizam dinheiro para isso, para trabalhar legal na Amazônia. Hoje a gente tem tecnologias que a gente não tinha há poucos anos atrás. Estou falando de 3, 4 anos atrás. Estou falando de drones muito mais eficientes, porque depois da guerra da Ucrânia a tecnologia dos drones melhorou. Um horror. Estou falando das novas tecnologias de inteligência artificial. Mas, de novo, é claro que eles não fariam isso, porque uma vez que você começa a monitorar essas regiões contra o desmatamento, você também acaba monitorando as rotas de tráfico
e a criminalidade daqueles lugares que, consequentemente, afeta os bandidos que o PT defende com unhas e dentes. Então, no fim das contas, foram 12 meses sem um puto de um avanço ou concessão. O Brasil não fez nada para impedir essas tarifas. Olha, eu digo a vocês, a gente conversou muito com as pessoas aqui. Muito, a gente conversou muito. Semana passada estávamos em reunião. Os americanos estavam dispostos a ceder em muita coisa. Por exemplo, pelo que eu acompanhei, a questão do Pix era um ponto que eles entendiam que não tinha como mexer. No entanto, a gente sabe que o Lula queria essas tarifas, porque ele entende que é eleitoralmente bom para ele. Então ele decidiu não ligar para a negociação e continuar provocando deliberadamente em todas as oportunidades os agentes americanos e esperar o resultado que ele entende que é eleitoralmente benéfico para ele. A pesquisa da Quest mostrou na semana passada, e vamos falar de pesquisa da Quest, porque é uma vergonha, mas a pesquisa da Quest, que o Lula acredita, dá que 51% das pessoas estão culpando o Flávio pela tarifa e que só 31% culpando o Lula. Lembra que eu expliquei aqui sobre Sistema 1 e Sistema 2 e dá o desconto da Quest, mas eles entendem, e talvez isso tenha sido verdade até agora, de que as tarifas tenham sido benéficas para ele. Por quê? Porque o Lula confia na máquina de propaganda do PT. Ele confia que a imprensa vai repetir a narrativa do partido deles milhões de vezes, custe o que custar. Ele confia que os robôs vão estar lá nas redes sociais defendendo eles. Uma campanha de robôs que eu nunca vi nada igual. Aliás, é importante dizer isso. Estou chamando atenção para isso, ninguém está dando bola. O PT está com a maior estrutura de robôs na internet que eu já vi na minha vida. Enquanto a maravilhosa campanha do Flávio não consegue se organizar nem para ativar a militância real orgânica. O PT tá fazendo barba, cabelo e bigode com os robôs na internet. Fazendo barba, cabelo e bigode com propaganda. Cara, tem propaganda do PT no YouTube durante o Paulo Figueiredo Show, cara. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.